17, já dei um pouquinho do tempo. Então, eu vou mais uma vez, né, formalmente dizer bom dia para todos. Bom tê-los aqui. Eu só vou reforçar aí, pedindo para as pessoas deixarem os seus áudios e vídeos na opção desligada, só deixando aí os nossos convidados com as opções áudio e vídeo abertas, para que o som não prejudique aí a audição, a participação de todos. Então, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Kuhlen, eu sou a diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Já estamos aí há muito tempo no mercado e estamos aí com a pandemia, tudo que nós tínhamos presencial hoje fazendo do modo virtual. Infelizmente, estamos conseguindo fazer, até, obviamente, ficou mais fácil fazer encontros, fazer eventos e abrindo a possibilidade de muitos participarem. Então, eu queria pedir para... eu quero primeiro, obviamente, agradecer, eu vou apresentar depois os nossos convidados de hoje, né? O Banco Original, a Karen Caruso, que eu vou apresentar já. Alpargatas, que todo mundo conhece mais como Havaianas, mas o nome do grupo é da Alpargatas, a marca forte aí, obviamente, é Havaianas. O Ivan Félix, que também já vou apresentar para vocês. E a OLX, hoje a Alessandra Ferreira também, que está conosco. Vocês devem ter percebido que eu fiz um mix de convidados aí. Temos duas empresas quase que 100% digital, e temos aí a Alpargatas meio nesse híbrido, mas que tem a brasilidade, a questão do calor humano, de Brasil, muito forte aí no seu produto que é comercializado no mundo inteiro. Então, vai ser bom essa troca aí, dizer o quanto que, né, o papel do colaborador versus o IA, a inteligência artificial. Se dá para humanizar as máquinas e realmente deixar os humanos menos robóticos. Nós que trabalhamos com hospitalidade estamos muito curiosos para ver como que as empresas estão conseguindo hoje conciliar os dois e fazerem que essa percepção, essa experiência seja uma experiência positiva aí para os consumidores, para os clientes. Então, Brenda, por favor, pode passar. Eu vou contar um pouquinho primeiro para vocês sobre o IB, né? Quem não conhece, o nosso propósito, né? Há mais de 11 anos, nós estamos aí acreditando que a hospitalidade é uma forma de aproximar pessoas, de criar essas experiências memoráveis, de formas de contato presencial, hoje virtual, falamos muito da hospitalidade virtual, ela existe, né? Nós, inclusive, acabamos de colocar uma coisa muito legal no nosso site, acessibilidade. Então, pessoas que têm necessidades especiais, no caso de leitura em libras, aumentar a letra, mudar de cor, vocês têm lá o da acessibilidade, e vocês podem transformar o nosso site em textos maiores, mudar a cor, ler em libras, ouvir em áudio. Então, assim, estamos fazendo com que a hospitalidade ela possa também permear aí, mais que nunca, o mundo do virtual, que é um caminho sem volta hoje, que todos nós já sabemos. E o nosso propósito, como que nós disseminamos? Através desses eventos, esses treinamentos que eu faço em company, dos grupos de estudo, que eu comento um pouquinho com vocês, que nós temos 3 grupos, e um trabalho de implantação de cultura, de cultura no mundo empresarial. Pode ir, Brenda, por favor? E nossos pilares é treinamentos, eventos, consultoria, falando um pouquinho eu não vou me alongar até para ser muito mais objetiva, vocês podem entrar no site do IB, você tem todas as informações, mas eu vou falar um pouquinho da questão do programa IB de Excelência e Hospitalidade Empresarial, que as empresas se tornam membro e elas podem ter uma série de benefícios. Exemplo, elas podem participar dos mini-meetings, quando tem café da manhã tem mini-meeting, e o próximo, para quem é membro que está participando, nós vamos falar sobre a relação do cognitivo e do neuromarketing na construção da experiência para o cliente. Nós vamos ter semana que vem, vocês vão estar recebendo um convite à tarde. Nós temos as visitas de destaque que são exclusivas, que eram presenciais, agora elas são também online, são virtuais. E nós temos os planos para se tornarem membros, esse pacote de benefícios, ele não vale para fornecedor, ou seja, quem vende serviços, quem vende soluções, ele é voltado para os usuários desses produtos e serviços, e o membro empresa, profissional ou estudante. E dentro desse, vou só citar algum resumo, né, do que contempla aí esses benefícios. Pode ir, Brenda? Então, esses grupos de estudo temos 3 pessoas, inovação, tecnologia e experiência do cliente. Que, felizmente, já temos um estudo já publicado em revista da gestão do conhecimento, já com direito autoral, porque foi um trabalho construído sobre transformação digital, e ele já está hoje disponível aí no mercado, muito legal, e esse ano vão ser 3 estudos, porque o legal é muita troca de conteúdo, de experiência, mas também construção
de conteúdo para o mercado. Acho que essa é a grande proposta dos grupos. E esse ano os 3 grupos estão fechando com conteúdo relevante que vocês vão aguardar. Eles devem estar sendo divulgados aí, provavelmente, dezembro, eu não sei, pode ser que janeiro já estejam todos disponíveis, tá? E aí temos esses cafés da manhã, que acontecem agora 2 vezes por mês, eles eram presenciais uma vez por mês. Esses mini meetings, quando não tem café da manhã, eles têm um mini meeting. E as visitas também eram bimestrais presenciais, transformamos em virtual, começamos com Heineken, foi muito bacana, deu certo, e agora todo mês nós temos visitas por esses membros também. E, obviamente, construir aí, trabalhar, como eu coloquei, a geração de conteúdo. Pode ir, Brenda, por favor? Aí nossos contatos estão todos aqui, tá? Nas redes todas, vocês podem ver publicação, no site, enfim, estão todos aí. E eu quero contar para vocês um pouquinho agora como vai ser o nosso evento. Então, primeiro, eu queria agradecer aos nossos apoiadores. Temos aí hoje a Interactive Media, tá? Eu queria contar um pouquinho para você quem é a Interactive Media. É uma empresa italiana que está aqui no Brasil agora, e ela é uma desenvolvedora global de software de telecomunicações e de inteligência artificial. Só pedindo para quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, se pode colocar na opção na cor vermelha, por gentileza, obrigada. E ela é, então, focada na parte de software de telecomunicações e de inteligência artificial. É especializada na criação de agentes virtuais, conversacionais e aplicativos para melhorar a experiência do cliente. Então, agradecendo a todos aí da Interactive Media, uma empresa italiana, bem-vindos aí conosco, agradecemos pelo apoio. E também quero agradecer a Meirelles e Freitas, que é uma empresa hoje que está crescendo muito, e ela é responsável por gestão de recebíveis aí no Brasil. Ela tem um DNA muito forte de resultado, né? Ela prima muito por resultado, para tornar sua gestão de recebíveis muito mais que uma cobrança, como uma estratégia de relacionamento com o cliente. Então, turma da Meirelles e Freitas, aí, muito obrigada aí pela participação, pelo apoio. E os convidados, então, eu vou deixar mais para o final, vou contar um pouquinho só para a hora que eles começarem, eles já se apresentam. Sobre áudio e vídeo, já coloquei para vocês, pedindo na opção deixar na cor vermelha. Tá? Perguntas, quem não descobriu ainda a chat, é só passar o cursor, passa no monitor, vocês vão ver uma bolinha, tem uma bolinha vazia, é a chat, e essa conversa, as perguntas, tudo que vocês quiserem vão estar aqui. Eu vou monitorando a conversa em cima daquelas perguntas que nós elaboramos, e qualquer coisa que vocês quiserem saber a mais, particularmente de um ou de outro, ou dos 3, vocês vão colocando e eu vou dando continuidade para ir incluindo, tá? Em relação a próximos eventos, nós vamos ter uns e 12, vamos ter 2 últimos agora em novembro. Eu estou definindo o tema ainda, eu já tenho um tema praticamente desenhado, mas eu prefiro não divulgar ainda, que pode ser alterado. Então, quem está vindo pela primeira vez, a partir de agora, está na nossa base, consentiu em que nós utilizemos isso, porque tem pessoas querendo participar do evento e colocando não para receber sobre as atividades. Então, não vai começar a receber, não vai receber mais nada do IB. Então, eu queria que vocês avaliassem o que vocês realmente desejam, se querem continuar a estar recebendo ou não, tá? Nós estamos aí buscando nos adequar aí à questão da LGPD. Em relação à pesquisa de satisfação, depois, no final do evento, vocês recebem uma pesquisa super rápida, mas, por favor, deem sugestões de temas que vocês querem, o que vocês acharam do tempo. Você vê, esse evento era de 1 hora, depois 1h15, porque acharam que ele estava pequeno, o tempo não era suficiente, então nós vamos adequando, ok? Então, é isso meu recadinho para vocês, e vamos começar, porque o nosso manhã, a nossa hora e pouco aí, tem que ser muito proveitosa. Então, eu queria primeiro, né, agradecer muito aí primeiro eu queria chamar a Karen Caruso. A Karen Caruso, eu vou falar Karen Caruso resumindo, porque o nome dela é comprido, mas eu a conheço por Karen Caruso, certo, mamãe? Futura mamãe de gêmeos? Gente, futura mamãe de gêmeos, por favor, você pode abrir seu áudio para mim, Karen, que eu não te vendo, tá aberto? Tô com ele aberto aqui. Tá ótimo, então bem-vinda, ela é gerente de relacionamento com o cliente do Banco Original. Ela tá toda bonitinha aí, tentando de tudo seguir firme e forte para não enjoar. Então, ela nem comeu, porque ela não quer passar mal e ela vai esperar o evento terminar para poder comer. É isso aí, pessoal. Bom dia, gente, tudo bem? Obrigada. Bom dia, Bia, obrigada pelo convite. Obrigada, Karen. Eu quero agora, né, vamos pelas mulheres aí, Alessandra Ferreira. A Alessandra Ferreira ela é gerente de produto aí, sênior da marca do OLX.
A Alessandra está no Rio. Alessandra, mostra sua carinha para todo mundo aí. Todo mundo está vendo a Alessandra, perfeito. Bem-vinda também, obrigada. Obrigada. Bom dia. Muito bem-vinda, viu, Alessandra? Gente, nós Obrigada. temos pessoas aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio. Olha que coisa mais linda que nós estamos nessa interatividade virtual. Ivan Félix. O Ivan Félix é o gerente de relacionamento com o usuário. Ele já está quase que centenário. Não vou dizer centenário, porque ele não parece centenário, mas ele está há muitos anos, é apaixonado, assim, eu diria gamado pelas Havaianas. E ele também está aí conosco. Muito bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. Muito contente de estar aqui de novo. Que bom, que bom. O Ivan esteve conosco aí outro dia num grupo de estudo, onde ele contou um pouquinho do tema que nós estávamos discutindo em relação a pesquisas e estudos, e eu o convidei para que hoje ele estivesse conosco nesse debate. Então, vamos começar. Eu queria que vocês rapidamente contassem um pouquinho do que cada um faz. As pessoas têm que entender o que vocês fazem. Então, eu vou pedir para nós buscarmos ser bem objetivos, porque o nosso tempo não é um tempo muito grande, e eu quero cobrir tudo aquilo conteúdo que a proposta pedir. Certo? Olha lá, não é gamado nessas Havaianas? Ó, já tem gente. Quem não é gamado? Olha lá. Eu falei para ele que o que faltava hoje era ele fazer não um merchandising, mas ele fazer alguma coisa assim, esta com as Havaianas, mas eu não sei se ele pensou nisso, tá? Mas vamos lá, Ivan, começa você que está na tela, por favor. Bom, obrigado pelo convite de novo. Acho que é muito legal o tema, estar aqui conversando com vocês sobre isso. Eu estou na Alpargatas há 19 anos, então já está no sangue. É uma empresa que eu aprendi a gostar e amar, e a Havaianas é apaixonante, né? Não tem como não gostar da marca. Então, e estou à frente da central de atendimento aí há 12 anos. Então, respiro o consumidor o dia todo aí. Perfeito, obrigada. Ivan, Alessandra, conta um pouquinho do seu trabalho, por gentileza. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou gerente sênior de produto na OLX. Eu não tinha relação direta com a área de atendimento, eu sempre fui da área de tecnologia. Recentemente, a gente fez uma movimentação estrutural na OLX para dar um foco maior nos usuários e na satisfação deles. Então, com isso, a área de produto e tecnologia abraçou a área de atendimento. Então, agora nós somos meio que né? Então, nós somos uma área de produto e tecnologia, onde os líderes são um gerente sênior de tecnologia, um gerente sênior de produto e um head de Customer Experience. Então, eu sou a pessoa da área de tecnologia que desenvolve e desenha produto, mas hoje a gente está desenvolvendo produto para facilitar a vida tanto dos operadores quanto dos próprios usuários. Muito bom. Eu tenho perguntas hoje bem provocativas para esse grupo aqui, que eu quero ver o que eles vão se defender aí, mostrando quanto que dá para ser humanizado. Humanizado não, essa palavra não gosto muito, mas dá para ser acolhedor, dá para ser caloroso nesse mundo virtual. Obrigada, Alessandra. Karen, você pode se apresentar um pouquinho, por favor? Bom dia, pessoal. Eu sou responsável aqui no Banco Original, estou aqui no banco há 4 anos, pela área de atendimento ao cliente. A nossa área de central de atendimento, ela está diretamente ligada à Superintendência Executiva de Experiência do Cliente. Então, nós trabalhamos em parceria com todos os canais aqui do banco para que o atendimento realmente tenha uma consistência, né? Que o cliente perceba o original em todas as pontas. E é isso. É um desafio grande. Somos um banco digital, né? Mas voltado para o humano, que é isso que a Bia está comentando. Então, acho que tem bastante coisa para compartilhar aí hoje. Karen, quantos anos o Banco Original já tá no mercado? Na verdade, esse nosso modelo atual de abrir conta digital, nós estamos aí desde 2016, né? Esse modelo mais amplo, aberto para varejo, para todos os segmentos. É uma empresa relativamente nova, certo? Relativamente nova, Nós viemos de um legado, né, de outros bancos, mas nesse modelo atual a gente está bem forte desde 2016. Perfeito, perfeito. Então eu vou começar perguntando para os três, vocês verem quem quer começar primeiro. Eu quero que vocês contem um pouquinho quais são os canais de atendimento que vocês têm nas suas empresas hoje e se ele é próprio ou terceirizado, que é uma pergunta muito comum de todos que participam aí nos eventos. Quer começar, Karen? Pode ser.
Bom, nós temos metade, digamos assim. Eu tenho parte de atendimento que é terceirizada, né? Uma estratégia aqui do banco é fazer essa divisão, uma contingência, inclusive. Temos os canais tradicionais, então, telefone, o chat humano. Usamos a tecnologia do bot, então temos um bot que é bastante relevante na nossa estratégia. O banco faz atendimento por mídias sociais, que é um diferencial. Atendemos também no WhatsApp, ouvidoria, e acho que um outro diferencial muito importante são os nossos agentes originais, né? Nós somos um banco digital, mas é um digital humano e nós temos, inclusive, agentes aí espalhados por todo o país. Então, esses são os nossos principais canais de atendimento, que são a nossa característica forte aí da marca. Perfeito. A Alessandra quer falar agora, Alessandra, por favor? Bora lá. Nosso principal canal hoje é a Central de Ajuda, onde de quem entra na Central de Ajuda, só 6% acaba tentando falar com a gente de alguma forma. Então, nosso maior de todos é a Central de Ajuda, mas a gente tem atendimento hoje por mídias sociais, então Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, a gente tem esse atendimento. Atendimento via Reclame Aqui também, o atendimento por e-mail e chat online, que eles, na verdade, são o final do funil da Central de Ajuda, então, esses 6% que acabam procurando falar com a gente, quando acessam a Central de Ajuda, eles vêm via e-mail ou chat online. A gente tem um atendimento via WhatsApp, e nesse caso é um diferencial para o usuário profissional. A gente entende como profissional aquele usuário que tem um pacote recorrente com a gente. Então, ele tem 2 benefícios, um é o atendimento via WhatsApp e o outro atendimento por telefone. E de todo esse atendimento, o único atendimento que a gente tem terceirizado hoje é o atendimento telefônico e parte do atendimento por e-mail, que é o atendimento já específico para a carteira digital, onde a gente precisa de alguns certificados e alguns cuidados específicos e que a gente não conseguiu ter por conta da pandemia, né? A carteira da OLX, ela foi lançada durante a pandemia, então a gente não teve esse tempo ainda de conseguir sentar e se especializar nesse assunto, enquanto isso a gente tem uma terceira cuidando desse atendimento específico para a gente. Mas se uma pessoa quiser falar com a OLX via canal telefônico, é possível? Só se for profissional. Senão, não. Ele é redirecionado para o atendimento via chat ou para o atendimento via e-mail. Tá, ok. Perfeito. Ivan, você quer falar, por favor? Sim, claro. O nosso atendimento, ele hoje é 100% terceirizado. Nós temos todos os canais, tá? Temos hoje o chatbot, ele foi implementado recentemente e o chatbot se tornou um canal bem relevante. Hoje ele é o nosso principal canal de acesso. Ele migra para o humano, caso necessário, né? Então nós temos o chat humano. Temos o telefone também é um canal bem relevante para a gente. Apesar da tecnologia, ele ainda continua sendo um canal bem acessado pelo nosso público-alvo. Nós temos também o WhatsApp, mídias sociais, então nós estamos presentes em todos os canais, né? Apesar da gente estar investindo bastante em tecnologia, nós temos também muitas pessoas dando suporte para isso. A nossa central ela é relativamente grande. Hoje nós estamos beirando aí quase 100 pessoas na nossa central de atendimento. Então, tem bastante suporte, né, por trás dessa tecnologia. Nós investimos bastante em tecnologia, mas as pessoas continuam sendo bem relevantes para a gente poder manter a tecnologia funcionando, né? Então... Ivan, você tem muita gente querendo falar no telefone ainda? Tenho bastante. Como a Havaianas ela atinge um público muito amplo, né, de A a Z, então tem um público ainda que prefere falar por telefone. E o consumidor de Havaianas tem uma característica muito peculiar, né? Ele geralmente fica muito chateado quando tem algum problema com a marca, algum problema com o produto. E ele gosta de falar com as pessoas exatamente para poder desabafar esse problema. Então é bem engraçado que eu costumo dizer que às vezes a central vira quase uma central do CDD, sabe? Então, as pessoas querem às vezes se matar porque o produto predileto dela deu um problema, né? Então, E você é muito comum isso.
Agora, você sente um pouquinho isso também do mercado fora brasileiro, que tem suas peculiaridades, obviamente, essa proximidade desse calor humano, quando você fala a nível de outro país, Europa, Estados Unidos, no caso, Ásia, como é que você vê? É bem diferente? É diferente, é diferente. Aí a cultura já é bem diferente. Nós temos, assim, uma relação um pouco mais fria, né? Porque a Havaianas é uma marca muito forte no Brasil, ela tem um valor afetivo muito grande com o consumidor brasileiro, né? A maioria dos nossos consumidores nasceu e cresceu utilizando a marca, né? E alguns países nós somos assim relativamente novos, né? Nós temos um apelo muito forte que é ser uma marca brasileira. Isso é um apelo muito forte da marca. A gente vende a brasilidade, né, nos outros países. Então, o que a gente percebe os canais digitais são mais acessados e mais importantes nos outros países, fora do Brasil. Muito bom, perfeito. Primeira foi agora. Agora eu vou passar uma rodada de vocês sobre a questão de, quando eu falo a cara do atendimento, provavelmente cada um de nós tem um sentimento, teve uma somatória de experiências para definir ou caracterizar uma empresa, ou uma marca, no caso da Bahia, uma marca, no caso outros, uma empresa que tem uma única marca. Eu diria para vocês, qual é a cara desse atendimento de vocês? Se vocês pudessem definir, como eles percebem essa relação com a empresa? Vocês já devem ter algum tipo de pesquisa, um tipo de estudo que vocês fazem, né? O que eles entendem, né? De que forma ele quer ser atendido pela sua marca? Que canal que é privilegiado em relação a isso? Quem começa? Posso começar? Tem 2 pontos aqui que eu pensei para responder essa questão. Um deles foi que a gente percebeu que o nosso usuário ele precisa ser respondido na hora, porque, no geral, ele quer vender algo porque ele precisa de um dinheiro, ou ele quer comprar algo porque ele achou muito bom e tem medo de acabar perdendo a oportunidade. Então, um tempo atrás, a gente não tinha um atendimento via chat online, e tem pouco tempo que a gente colocou esse atendimento via chat, e embora só 6% das pessoas que precisam de ajuda acabam tentando falar com a gente, porque todo o nosso investimento em machine learning, inteligência artificial, está na central de ajuda, então, embora só 6% entre ali, esses 6% que entram ali representou uma queda de 20% na quantidade de reclamações no Reclame Aqui. Então, o fato da gente atender esse pessoal que chega lá no final do funil em tempo real gerou um efeito grande de 20% lá no Reclame Aqui e gerou um efeito de aumento da satisfação. Então, a gente teve um aumento histórico da satisfação do usuário, a gente teve um aumento de 15 pontos percentuais. Então, para eles, essa urgência de ser atendido online e resolver aquele problema naquele momento, e na média a gente consegue resolver em 10 minutos o problema dele, isso gerou uma grande mudança da satisfação, da forma como o usuário percebe a gente. E a questão da cara do atendimento, a gente procura dar aquele tom descontraído, que é o tom que a gente preza dentro do próprio escritório. Mas a gente evita de ser invasivo ou demonstrar alguma intimidade, mas a gente tenta manter esse tom descontraído, que é o tom que a gente que é o que a gente vive no escritório, que é o que faz parte da nossa cultura, a gente tenta repassar. Então, a nossa carinha que a gente tenta passar é essa, mas o que a gente percebe do usuário é a urgência. Ele está ansioso, ele precisa comprar aquilo agora, ou ele precisa postar aquele anúncio porque ele precisa daquele dinheiro. Então, essa é a necessidade que a gente percebe dele. E você acredita que porque ele sabe que basicamente ela é digital, ele já espera isso, ou seja, ele não espera nada além disso, ele espera rapidez, prontidão, solução. Exato. A gente tinha muito pedido de atendimento pelo telefone, mas quando a gente passou a ter o atendimento via chat, essa demanda sumiu, praticamente, porque a necessidade deles não era falar voz, a necessidade deles era resolver agora. E isso foi muito evidente nesses outros canais, essa mudança de comportamento.
Alessandra, você só estamos falando de atendimento Brasil, certo? Você não atende outro país, não, tô certa? Não, OLX, aqui é o OLX Brasil, então a gente só Tá. atende Brasil, o OLX existe em 45 países, mas são sedes independentes, são outras unidades. Muito bom. Ok, Karen? Bom, nós somos conhecidos, né, Bia, por ser um banco 100% digital, mais humano, né? Na verdade, a gente veio para quebrar os paradigmas mesmo dessa coisa do mercado financeiro, essa questão mais rígida, né? Então, nós somos conhecidos por um banco mais flexível. E a nossa ideia aqui é a liberdade de escolha. Então, o cliente ele pode escolher o canal onde ele quer ser atendido e eu tenho que disponibilizar essa pluralidade para ele, né? O conceito aqui de multicanal mesmo. Nós temos o canal telefônico, ele é um canal muito comum, ainda bastante usado aqui no Brasil, mas os nossos canais eletrônicos e o próprio canal de autosserviço, o aplicativo, eles são aí muito utilizados, o nosso aplicativo é um dos principais canais do banco para que o cliente faça tudo, né? Então, a ideia aqui é ser completo para o cliente escolher, dependendo da situação onde ele está, do lugar onde ele está, se ele prefere ligar ou se ele prefere entrar no chat, falar com a nossa tecnologia ou com o humano, né? A ideia aqui é que o atendimento seja instantâneo, muito parecido com o que a Alessandra falou. Quanto mais rápido a gente atende, né, essa coisa da instantaneidade mesmo, quanto mais rápido a gente atende, melhor esse cliente se sente recebido, acolhido pelo banco e tem o problema resolvido, né? Então, E você, a ideia aqui é liberdade de escolha desde o começo, desde o momento que ele começa aqui no banco. e como que você vê o seu atendimento humano, ou seja, o atendimento telefônico, ele é significativo ainda para vocês? Ele foi diminuindo ao longo de mais tecnologia? Cada vez que a gente implementa tecnologia nova, um recurso, a tendência é diminuir esses contatos no atendimento telefônico e até no chat humano, né? Um diferencial aqui do banco é a nossa tecnologia de bot. Enfim, eu estou com uma meta mais ou menos de retenção, nós estamos batendo aí mais de 90% de retenção no nosso bot, então é um número muito significativo, né? O cliente realmente se autosserve, usa essa tecnologia, e a gente percebe que quanto mais serviço eu coloco nesses canais, mais o cliente acaba usando esse canal e preferindo, né, esses canais digitais e até o bot sem ter que falar com o humano. Ah, Cada muito vez bom, que eu perfeito. amplio, reduz o outro canal. Isso é um efeito natural aqui. Uhum. Eu quero entrar um pouquinho, eu vou fazendo as perguntas conforme vocês vão falando, eu vou puxando aqui alguma coisa mais pontual. No caso vamos falar hoje, tempo de pandemia, né? Vamos falar pandemia porque nós estamos desde fevereiro, né? Praticamente foi março até agora e não sabemos quando isso vai terminar. Então, vamos falar do mercado hoje, porque se for comparar com o mercado antes, provavelmente ele pode ter sido bem diferente. Então, vamos falar da nossa condição hoje, é o que temos para hoje, como se diz. Ela trouxe muita mudança, o IA. Isso é claro, isso não tem o que discutir e tal. Mas, e também ele gerou, obviamente, uma certa grande economia para grande parte das empresas, isso é fato também. Ninguém vai dizer que é ruim, é positivo, óbvio. Mas eu queria saber como é que ficou a gestão de pessoas neste cenário. O que vocês estão fazendo para manter essas pessoas acolhedoras, com esse foco de responder prontamente e não só responder, solucionar prontamente. E considerar que a Karen é única, a Beatriz é única, a Alessandra é única, o Ivan é único, dentro de um canal que está cada vez mais tecnológico. Como é que está esse cuidado com as pessoas que são a nossa grande coração, que é a nossa linha de frente? Quem começa? Deixa o Ivan, Karen? que ele respondeu antes. Pode. Tá. Opa, posso falar? Realmente foi um desafio muito grande a pandemia. Nós tivemos que mover a operação inteirinha para home office. Nossa central de atendimento fica em São Paulo. Eu arrisco a dizer que nós somos uma das primeiras empresas a colocar toda a operação em home office. Nós fizemos essa movimentação em 8 dias. Então, a quarentena começou em São Paulo dia 13 de março. No dia 22, nós já estávamos com 100% da operação em home office. Então, foi uma movimentação muito rápida. E o desafio maior foi você dar o apoio para essas pessoas, né? Então, nós tivemos que a maioria não tinha estrutura física em casa para poder
começar a trabalhar em casa. Então, em parceria com o nosso fornecedor, nós fizemos todo o trabalho de adaptação, nós demos o apoio para poder mover, a empresa deu o apoio para poder levar toda a estrutura de tecnologia para casa dessas pessoas, e ao longo do tempo nós fomos implementando ferramentas também que ajudam principalmente você gerenciar a equipe, né? Então, cada supervisor tem um chat online com todos os seus subordinados ali, né? Com todos os seus diretos. Então, reuniões diárias. Então, tem esse acompanhamento muito próximo, né? Agora, com a flexibilização que está tendo em São Paulo, algumas reuniões pontuais eles estão fazendo presencialmente no site. Por exemplo, tem uma equipe nova começando agora. É muito importante que o treinamento seja feito de forma integrada, né? Todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, esse treinamento dos novos já está sendo feito presencialmente, dentro lá no site. Mas as pessoas irão trabalhar em home office. Então, existe toda essa preocupação em você ter a padronização de atividades. Então, a tecnologia está ajudando muito. Agora, em janeiro, nós vamos fazer a implementação de mais ferramentas para que as pessoas consigam ter acesso mais rápido a conteúdos, né? Então, a tecnologia está sendo fundamental para que a gente consiga ter o acompanhamento dessas pessoas. E também o acompanhamento não só do trabalho, mas também acompanhamento social, diria assim, né? Então, tem todo um acompanhamento psicológico para ver como que as pessoas estão passando por esse período, se está tendo alguma dificuldade em casa. Então, está tendo todo esse apoio também da empresa, com o nosso apoio também, para que ele faça esse acompanhamento junto aos atendentes. Agora, Ivan, só uma pergunta. Treinamento, como que vocês têm feito nesse período todo? Tudo Então, via... o treinamento para quem já é funcionário, a gente faz tudo online. Agora, para novos funcionários, a gente está fazendo presencial no site da empresa antes deles irem para o home office, para que a gente tenha toda uma padronização, uma orientação bem direcionada, para que a gente tenha aquele famoso olho no olho, porque acho que isso é importante quando a pessoa está entrando na companhia, né? Então, a gente está tendo todo esse cuidado de, no início, fazer esse treinamento presencial antes deles partirem para o home office. Então você está tendo essa possibilidade. Eu queria ouvir um pouquinho agora a Karen ou a Alessandra, pode ser? Bom, falando de pandemia, né, dessa migração, acho que nós vivemos um cenário muito parecido com o do Ivan. Em praticamente uma semana, nós migramos toda a nossa central para o atendimento em casa, né, com os mesmos desafios. Eu escutei, né, falei um pouquinho com a Alessandra ontem, ela também comentou dos desafios. Tem uma questão de desafio de equipamento, de desafio de internet, como é que a gente dá acesso a tudo isso, garante que está tudo dentro da qualidade necessária, né? Mas, passado isso, nós estamos ainda 100% em casa. Algumas pessoas, por pedido, por necessidade, já estão começando a voltar para o banco, né? Nós estamos em São Paulo, onde isso já está um pouquinho mais flexível, mas ainda 98% do meu time está atendendo em casa, inclusive nos parceiros, né? Quando a gente fala que o nosso atendimento aqui tem parceiros, eles estão nas mesmas condições, enfim, foram autorizados para isso. Então, acho que a gente conseguiu fazer essa adaptação. Tá, eu vou só aproveitar que tem uma pergunta aqui direcionada para você, até que você está falando, Karen, mas a Tamara pergunta, né, da sua retenção no bot, como você falou que é muito mais de 90%, ela quer saber se é o autosserviço prestado ou apenas o cliente que entrou e não derivou para o humano. Não, a gente consegue medir, né, o abandono. Então, eu consigo saber a diferença entre o cliente que de fato foi atendido e se autosserviu e o cliente que abandonou, que desistiu no meio do contato e simplesmente não derivou para o humano. Quando eu falo dessa meta, né, e desse indicador acima de 90%, eu estou falando de fato de retenção. Aquele cliente que fez uma pergunta, recebeu a resposta e saiu ali com a resolução. Inclusive, ser um serviço, não necessariamente só informacional, né? Hoje o banco tem, no bot, nós temos diversos serviços que o cliente executa diretamente ali no bot também.
Tá? Eu vou aproveitar a pergunta que você está falando, e depois a Alessandra também, são as duas aí, que já tem aqui, mas tem a ver com o que nós estamos falando, é a questão das pessoas, né? Eu quero saber como é que vocês fazem treinamento, como é que vocês levam essa leveza, essa percepção que mesmo que ele está lá, do outro lado, sabe lá onde, em que país, em que lugar, ele passa para você uma experiência bacana, que ele sente que foi acolhido, ele foi cuidado, ele é personalizado, ele é especial. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa gestão de pessoas, incluindo a parte do treinamento. Ok. Pensando em treinamento, hoje nós estamos fazendo tudo 100% online, tá? Nesse nosso novo modelo, né? Em casa, então a gente tem feito 100% tudo à distância, eu não estou trazendo o time aqui, mas o foco do nosso treinamento, e a gente acredita muito que quando o consultor, quando a pessoa que está na linha de frente, está atendendo, ela conhece as diretrizes do negócio, entende as características, e inclusive o objetivo dela dentro dessa estrutura, né? Porque o atendimento, ele tem um objetivo muito importante dentro da estrutura, que é acolher, que é cuidar do nosso cliente, né? Então, durante o treinamento, a gente preza muito por isso, porque isso vai diferenciar o atendimento lá na ponta, né? Quando eu oriento esse time, é muito cultural, né? Eu vou trazendo essa cultura da empresa e mostrando a importância do atendimento dentro da nossa estratégia e da nossa estratégia de crescimento, né? O quanto o atendimento e a experiência do cliente é relevante para o banco continuar crescendo, naturalmente, eu divido a responsabilidade com o meu time, né? E ele tem essa preocupação de levar isso para o cliente na ponta. Então, acho que isso é o grande diferencial, que a gente traz em treinamento, mas não é só o treinamento, né? O exemplo do dia a dia, de parte dos gestores, é o dia a dia, né? Quando eu falo de trazer a cultura, eu vou lá, eu ensino, eu falo muita coisa no começo, mas eu tenho que garantir que eu pratico isso todo dia para que ele consiga multiplicar para o cliente. Acho que isso é o grande diferencial. E você aí com grandes entrantes aí na parte de banco digital, você está com um desafio enorme para, além de ser um dos primeiros, dizer, olha, apesar de tudo digital, eu também sou humana. É Ou seja, isso. esse é, acho que, é o grande desafio aí desse mercado. E, Alessandra, você que já nasceu 100% aí também, conta um pouquinho da parte da gestão, como é que as pessoas estão sendo cuidadas, e também como é que você trabalha aí o treinamento para trazer essa questão que uma pessoa colocou, a leveza no atendimento, o acolhimento, o sou especial. Gente, todos nós somos carentes, nós queremos ser especiais, seja em qual canal for. E aí, qual é o grande segredo dessa questão? Assim como o Ivan disse, né, a gente se movimentou muito rápido. A quarentena no Rio de Janeiro, ela começou dia 13 de março, então dia 13 de março já estava todo mundo em casa. O nosso head de CX, o grande Rodrigo Junqueira, ele teve uma semana para dar notebooks para toda a operação, que estão envolvidos nisso, cerca de 37 pessoas, 37 notebooks sendo alugados e configurados, e mandar para casa dessas pessoas. A OLX, a gente acredita muito nas pessoas, então a gente procurou focar nas pessoas nesse período, e a gente acha que as pessoas estando felizes e satisfeitas, elas vão repassar isso, né? Então, durante todo esse processo, o nosso CEO, ele participou de várias campanhas de empresas que não demitem durante a quarentena, então a gente deixou bem claro que a gente não demitiria, mesmo com uma queda de cerca de 30%, 40% de chamados, de contatos do usuário com a gente não demitiu ninguém e não demitiu até agora, então a gente acha que passar essa segurança faz com que os nossos assistentes passem isso para os usuários. A gente procurou entender o que eles precisavam, então a gente mandou a cadeira que eles sentavam no escritório para casa de todos eles. A OLX disponibilizou uma verba para que eles criassem uma área de escritório, porque a gente descobriu que muita gente trabalhava numa mesinha do telefone de casa, sabe? Então, a gente se preocupou muito em cuidar de pessoas, em dar a questão de terapia, em fazer grupos. Então, assim, o nosso foco principal foi esse. A questão do treinamento, a gente continua 100% online, os escritórios da OLX estão fechados. A partir de janeiro, a gente vai começar a pensar em como vai haver ou não esse retorno. A gente manteve todos os treinamentos e reciclagem que a gente já tinha, mas a gente aproveitou esse período de baixa para poder intensificar o treinamento especificamente no atendimento via chat.
Então, a gente aproveitou essa oportunidade porque a gente não ficaria com uma fila de atendimento, né, dado que o nosso backlog estava baixo. E isso fez com que melhorasse a satisfação dos usuários, logo a gente viu lá na outra ponta. Em paralelo, a gente tem algo que sempre existiu, que é a área de melhoria contínua, que a gente tem monitores de qualidade que pegam contatos, chamados aleatórios e vê onde está a maior dificuldade para retroalimentar o nosso sistema. Isso é algo que sempre aconteceu. Tem algo que a gente vai começar a fazer agora, que é usar uma técnica de design de serviço. Então, o nosso time de design da área de produto e tecnologia vai entrar lá e vai mapear a vida do assistente, sabe? Vai mapear tudo que ele faz do início ao fim e todos os contatos que ele tem e todas as barreiras que ele tem e todos os problemas. E com esse mapeamento, a gente vai setar alguns planos de ação, tanto do lado de pessoas, carreiras, quanto do lado de alocação, quanto do lado de tecnologia que possa ser útil para eles. Então, assim, em resumo, a gente garante essa leveza, essa forma mais cool de atender, cuidando das pessoas. Uhum. E vocês têm alguma coisa, até antes da pandemia, vocês têm alguma coisa que as pessoas elas ficavam numa sede e elas estão todas em casa. Então você fazia tudo isso anteriormente presencialmente, correto? Isso, correto. E você acredita que grande parte do home office veio para ficar? Olha, eu acho que veio para ficar para algumas áreas, para outras não. Eu acredito que as áreas de atendimento, por exemplo, eu diria que mais da metade das pessoas da área de atendimento preferem voltar para o escritório porque não tem condições em casa. Não tem um ar-condicionado. Muita gente não tem como tomar café. A OLX está mandando para casa dessas pessoas a fruta e o sanduíche que dava de manhã no escritório, sabe? Então, essas pessoas preferem estar no escritório. Já outras áreas, como o produto e tecnologia, no geral, essas pessoas não preferem estar no escritório. Então, eu acredito que veio para ficar em muitas áreas, mas em outras eu acredito que não, pela natureza do trabalho e pela própria classe social e condição que essas pessoas têm dentro de casa. Entendi, muito bacana. Ok, cada um na sua condição aí. E eu quero pontuar uma coisa aqui importante, né? Eu estou perguntando como se diferenciar com o aumento dos canais digitais e mesmo assim promover o atendimento acolhedor. Vocês devem, obviamente, de alguma forma mensurar isso com a pandemia, comparando com antes, ou isso melhorou, se manteve, vocês estão conseguindo passar essa percepção de que vocês todos colocaram aqui como estão cuidando dos seus colaboradores. Eles estão entregando exatamente aquilo que vocês esperam neste momento? Ou seja, está acolhedor, está leve, está objetivo, está direto, está satisfatório? Ou está pegando, está difícil? Como é que está isso? Do nosso lado aqui a gente faz pesquisas a cada 15 dias com toda a empresa para entender como as pessoas estão se sentindo trabalhando em casa, e essa pesquisa ela se divide por áreas. Então, sim, a grande maioria está feliz, está satisfeito e se sente produtivo, e eu, olhando a área de produto e tecnologia e a área de atendimento, se algumas áreas até estão produzindo mais, mas em comum tem o comentário de que estou cansado, porque você precisa de um treinamento, uma autogestão muito grande para conseguir, dentro de casa, diferenciar o trabalho da família ou do tempo livre. Então, isso é comum e isso tem muito... Tá acontecendo bastante, com o tempo está aumentando esse cansaço, sabe? E isso acontece muito na área específica de atendimento. Muito bom, muito bom. Esse é um ponto que, se der tempo, nós vamos tocar um pouquinho, que é a exaustão, o cansaço, que as pessoas estão chegando hoje em novembro. Novembro não, nós estamos em outubro, quase novembro. Nós temos, assim, mais 2 meses para o final do ano. Mas, assim, eu tenho ouvido testemunhos de pessoas assim, eu estou exausta, porque a coisa está grande demais para administrar. Mas não vou nem entrar. Eu queria ouvir um pouquinho, Ivan, em relação a isso, Ivan, como é que está produtividade, satisfação, percepção de cliente nesse seu atendimento home office? Sim.
nós também fazemos pesquisas constantes também, a satisfação está bem alta. Eu praticamente zerei. Conseguiu manter ou melhorou? Nós conseguimos manter em alguns canais, em outros a gente até melhorou o nível de qualidade. E eu fiquei bom tempo sem nenhum attrition, sem nenhum. Um bom tempo sem ninguém sair da operação. Isso é bem raro, né, em canais de atendimento. Então, as pessoas estavam felizes, né? Mas concordo com a Alessandra, alguns canais já começam a dar um sinal de cansaço, principalmente os canais com mais volume de contato, né? Por exemplo, o telefone, o chat. Então, as pessoas começam a dar um sinal de cansaço, realmente, começa a ficar difícil administrar, né? Como ser mais produtivo dentro de casa, mas a gente está trabalhando em cima disso também, através de reuniões constantes, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas e sentindo quais são as dificuldades que elas estão tendo, né? Mas pelo número de turnover que a gente teve nesse período tão baixo, né? Desde o início da pandemia, nós tivemos um desligamento só voluntário. Então, isso é muito baixo, né, para esse período. E também, conforme a Alessandra falou, nós também fizemos um pacto também de não demitir ninguém nesse período. Tá? Então, todas as pessoas que acabaram saindo foram voluntariamente que acabaram saindo. Então, mas a gente nós conseguimos manter o nível de qualidade em praticamente todos os canais, mesmo com o aumento do volume, né, de contatos. Porque nesse período de pandemia, nós triplicamos nossas vendas pelo site. Então, ele acabou se tornando um canal muito relevante, né, a venda pela internet. E aí, consequentemente, os contatos aumentam também. Então, mesmo assim, nós conseguimos manter esse nível de qualidade. Ivan, mas seu cliente ainda prefere numa loja? Não prefere ou não? Então, antes da pandemia, sim. Agora, pelo que a gente está vendo, mesmo com a abertura gradual das lojas, o volume de vendas pela nossa loja online, ele vem se mantendo e até crescendo. Tá, até porque você abriu o Brasil inteiro, né? Tem muitas pessoas que não têm a chance de ir numa... Mas a experiência de ir na loja é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Com certeza. Isso continua sendo um foco muito forte nosso. De ter uma experiência... Quando a pessoa entrar numa loja, fazer o uau, né? Então, essa experiência a gente continua investindo forte. Legal. Eu andei olhando o seu site novo de vocês. Nossa, é cor, é Brasil, é muita alegria, muita comunicação assim, visual, no sentido de alegria, Brasil, cor. Então, assim, muito combinando aí com o que a marca se propõe. Karen, você pode falar um pouquinho também, Karen? Claro, eu acho que eu vou complementar, né? Gente, todos nós sabemos que a vida não é só coisa boa. Nós estamos administrando um momento extremamente, outro lado, bastante difícil. Então, assim, nem tudo são flores. E eu imagino que todas as centrais aí estão tendo seus gargalos. E como vocês já colocaram, está sendo hoje a exaustão. Nós vamos ter como é que vai se lidar com isso. Mas vamos ouvir um pouquinho a Karen aí, o que você diz sobre isso, Karen? Eu acho, na verdade, que nós acabamos tomando ações muito similares. Eu ouvindo eles falarem, fizemos também, o nosso RH fez diversas pesquisas para entender como é que estava a satisfação do nosso público e como é que estava sendo trabalhar em casa, né? Como é que é trabalhar em casa e a estrutura. Acho que um diferencial agora nesse momento, né, que aqui em São Paulo as coisas estão um pouco mais flexíveis, foi a possibilidade de deixar algumas pessoas voltarem para o escritório. Nós abrimos, na verdade, fizemos a oferta, o nosso escritório está aberto, cheio de restrições e regras de segurança, como vocês devem imaginar, está tudo aqui muito estruturado para receber essas pessoas. E nós percebemos algumas pessoas que tinham interesse em voltar, interesse imediato em voltar, e que a satisfação delas, inclusive, ficou maior, vindo mesmo que um dia ou dois por semana para o escritório.
Então, acho que esse foi um diferencial agora. Isso é relativamente recente, né? Nós começamos a fazer esse movimento mais no mês de outubro agora, mas eu sinto que algumas pessoas que realmente estavam muito cansadas de ficar em casa entenderam isso como uma alternativa, nos procuraram. Tem algumas restrições, é óbvio, a gente toma cuidado, grupos de risco, algumas pessoas que ainda eu não consigo autorizar, mas quem eu consigo liberar para vir e vir em segurança, tem mostrado também um aumento de satisfação. Então, eu acho que eu tenho os dois públicos. Aqueles que estão muito satisfeitos de ficar em casa ainda e se mantêm firmes ali em casa com uma qualidade bacana, e alguns que já demonstraram o interesse de voltar para a empresa, né, de sair de casa um pouco, viver e voltar para o mundo, né, e esses a gente vem acolhendo. Então, acho que essa divisão e esse equilíbrio tem ajudado bastante no último mês. Legal, muito bom. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês bastante relevante, que é sobre gerenciamento de crise. Eu tenho certeza que todo mundo tem crise e passa por crise, seja onde for. Minha pergunta é, como é que dá para tratar? Dá para tratar de forma virtual ou, nesse caso, o atendimento humano é imprescindível? Quem começa? Silêncio. Eu posso começar. Vamos lá, Ivan, por favor. Eu tenho uma opinião. Acho que nesse tratamento de crise, eu acho que a tecnologia pode ajudar muito. A gente tem usado muito o bot para alguns momentos críticos, porque hoje ele é um canal mais relevante para a gente, né? Então, eu tenho em média 50 mil acessos mensais no chatbot. Então, é muita gente acessando. Então, ele está sendo um canal assim para encurtar a comunicação com o consumidor. Então, toda vez que a gente precisa fazer uma comunicação urgente e rápida, é ele que eu tenho utilizado para poder fazer. E aí a gente sempre se preocupa em fazer um desenho, né, imaginar a jornada do consumidor dentro do bot e fazer ela o mais amigável possível, o mais simples possível e mais direta possível, para que a mensagem e o tratamento do problema seja feito rápido. E, de preferência, sem a necessidade de migrar para um humano. Porque muitas vezes isso acaba incomodando o consumidor, né? A pessoa, quando entra num atendimento eletrônico, ele pelo menos tem a expectativa de fazer tudo por ali, né? Assim como tem gente também que entra e já fala direto que quer falar com o humano, né? Esses dias mesmo, uma pessoa comentou comigo, né? Eu detesto falar com um robô. Eu já entro lá e já digito na hora, quero falar com o humano. Então tem gente que é assim, né? Mas a maioria, a grande maioria, pelo menos... Eu também sou assim, tá? Também sou assim. Né? Eu prefiro fazer tudo pelo robô. A não ser que o robô seja muito atrapalhado. Aí eu já vou direto pro humano também, viu? Mas a maioria prefere falar direto com o robô, né? Tá, sim. Mas você deixa essa opção para o cliente escolher, tô certa? Sim. Isso é claro para ele? Ele vai entrar? É claro. É claro para ele? É claro. A gente não... Tem muitas que não deixam. Tem. Inclusive, recentemente tive uma experiência bem ruim com uma empresa de internet. Eu queria abrir um chamado para poder fazer um reparo aqui em casa, né? E por coincidência, eu estava com um problema no sinal da internet. E o robô só falava para mim, estamos corrigindo o seu problema, aguarde até tal hora, tchau, e desligava. Eu falei, gente do céu, eu quero falar com o humano, eu quero abrir um chamado para alguém vir em casa, arrumar para mim a internet. Ele não dava opção, ele só falava que tinha um problema, que eu tinha que esperar e tchau, desligava. Então isso, é horrível essa experiência. E a gente cuidou disso, né? Então, a qualquer momento, você pode migrar para o humano no nosso bot. Ele tem a migração automática para alguns casos mais críticos, né? Então, toda vez... acho que é isso que é importante quando você implementa um bot, né? Eu costumo dizer que a implementação de um bot é muito fácil. O difícil é você manter ele. A parte mais complicada é você manter esse bot funcionando adequadamente. Então, acho que é importante você ter toda a jornada mapeada e você ter todas as bifurcações muito bem definidas. Então, se ele digitar isso, o que o bot vai fazer? Se a pessoa digitar aquilo, o que ela vai fazer? Então, você tem que ter todo esse mapeamento muito claro
E no caso nosso, ele pode migrar para o humano a hora que ele quiser. Ele tem esse poder, a gente deixa ele escolher. Felizmente, porque você sabe que tem muitas empresas que não têm essa opção, até porque fica muito caro. E aí você fica rodando naquela URA lá, fica rodando e você não consegue... Tanto que eu aumentei o número de operadores humanos no chat, porque, na verdade, o nosso chatbot ele se tornou um canal novo. Mais de 50 mil pessoas entram por mês no chatbot, então ele se tornou um canal novo. Então é inevitável que tenha mais migrações para o humano, né? Até porque ele é muito recente, o bot, eu ainda não implementei tudo que eu quero implementar nele, né? Então, muitas coisas ainda precisa do humano para dar o apoio. Então, eu tive que aumentar o número de atendentes, né? Então, eu estou com um número muito maior de atendentes hoje, exatamente para dar esse conforto para o consumidor. Tá. Eu vou só aproveitar a pergunta que você está falando de chatbot. Estão pessoas perguntando aqui qual é o seu fornecedor e se você tem uma área de curadoria, ou seja, para cuidar desse bot com todo carinho que você falou. Tenho, isso é imprescindível. Quando eu implementei o bot, eu orcei várias empresas e todas aquelas empresas que não ofereciam curadoria, eu tirei do bid. Porque eu entendi que essa era uma parte fundamental para fazer o bot funcionar. E o meu fornecedor atual é a TSC, que é o braço de tecnologia da Sitel. Então, o Sitel é o nosso fornecedor de call center, e ele é o que a TSC, que é o braço de tecnologia da Sitel, fornece para a gente a tecnologia do bot e também faz toda a curadoria. Tem um time de 6 ou 7 pessoas lá dedicadas somente para fazer a curadoria do bot. Tá, perfeito. Todo dia eu valido um conteúdo novo, uma jornada nova, que eles identificam através dos relatórios do bot, né? Então, eles acompanham conversa a conversa, monitoram tudo que o robô está respondendo, tudo que as pessoas estão perguntando e analisam todas as evasivas, né? Então, todo mês eu valido aí em torno de 40, 50 conteúdos novos para você poder alimentar o robô com mais conteúdos, né? Porque se você não fizer esse trabalho, ele fica obsoleto muito rápido e aí o atendimento fica horroroso. Então, Ivan, dá para gerenciar a crise no virtual? Dá sim. Perfeito. Ele ajuda bastante. Com muita personalização, com muita, eu diria assim, o acolhimento, ou seja, a satisfação depois acaba sendo boa quando você gerencia por aí? Sim. Perfeito. Mas a curadoria é fundamental, o acompanhamento do humano é fundamental. Com certeza. Eu queria ouvir um pouquinho a Karen. Karen, tem várias coisas para você aí. Bom, vou começar pela curadoria, então, né? Pode ser. Vou falar primeiro de você. Eu queria que você começasse pelo gerenciamento de crise. Dá para gerenciar fora do canal humano ou o canal humano é indispensável? Na verdade, eu acredito que dá sim. Nós estamos percebendo aqui com o tempo que é possível sim o cliente se autosservir ou ser atendido em algum canal eletrônico e mesmo assim resolver o problema dele. O cuidado é realmente colocar essas questões disponíveis para o cliente no canal. Então, se ele tem alguma dificuldade, mas eu dou acesso no canal e ele pode se resolver, isso funciona bem. A gente já percebeu que funciona assim. Mas assim como eu vi aqui o pessoal comentando no chat, eu dou a opção do cliente falar com o humano em qualquer situação. Acho que isso é um diferencial importante. Não dá para limitar o cliente. É como o Ivan falou, ele prefere falar no chat. Eu também prefiro me autosservir. Mas tem situações em que mesmo eu que tenho essa preferência, quero falar com o humano, ou tenho uma urgência. Então, deixar o cliente passar para o humano é obrigatório em todos os canais de atendimento aqui no banco. Inclusive, eu adiciono aí o humano agente original, né? Que é o cara que é um agente que atende aquela conta e que muitas vezes também atende esse cliente pelo WhatsApp, faz um outro atendimento ali até em paralelo. Muitas vezes o cliente não entra em contato na central porque ele resolveu com o agente dele. Isso faz parte também da nossa experiência. Então, assim, quanto mais canais de contato e abertos, né, para o cliente ter liberdade de escolha, melhor. A gente já percebeu que isso é o melhor caminho. Barrar o cliente é inadmissível aqui. E nós sabemos que é uma prática, não vou dizer assim, não vou dizer comum para generalizar, mas é uma prática muito usada aí, que você fica não tem condição de sair se não for por lá, e às vezes o robô não entende nada do que você falou, parece uma idiota,
falando com a máquina e ele fica voltando e você não entende, e você quer falar com alguém ou falar algum outro canal e não é possível. E conta para mim, em relação a fornecedor, que eu estou querendo saber de você aí, se você tem que fornecedor que você usa. O banco trabalha com uma parceria. Bom, nós somos um banco digital, tem uma área de desenvolvimento muito grande, mas nós, desde o início, tivemos uma parceria aí com a IBM, nós somos um case de sucesso, inclusive, que eles apresentam. Ótimo. Mas a curadoria é 100% banco original. Então, nós pegamos ali uma parceria com a tecnologia, mas na entrada do bot já foi montada uma curadoria aqui interna, existe uma gerência executiva para cuidar só, né, dessa ferramenta do bot, porque ela tem milhares de possibilidades, né? A gente ampliou muito, mas ainda tem muita coisa para explorar, é um mercado ainda, tem muita coisa para crescer aí, para ofertar novas coisas aos clientes. Então, a curadoria é 100% aqui no banco. Então, Karen, dá para gerenciar a crise no virtual. Eu acredito Sem que sim. perder o forte do banco original, que é o lado humano. É isso aí. Vocês vão contar um pouquinho, tem nós temos aqui um pouquinho, vocês vão contar um pouquinho mais, alguma historinha para todo mundo ouvir. Eu queria só que, Alessandra, tem uma pessoa aqui que falou assim, gente, como é que uma empresa 100% digital, a dona Alessandra gosta do atendimento humano? Ô, Alessandra, vamos lá, querida. Você é das nossas ainda? Como é que é? Conta para mim. Claro, acho que o atendimento humano é o final de todo funil, né? A gente, na OLX, o que a gente faz não é... Hoje a gente não pretende olhar ou investir em bot, a gente não pretende se passar por um humano através de um robô. O que a gente pretende fazer é criar autosserviços, né? Formas com que o usuário sirva, mas usando inteligência. Então, por exemplo, o usuário, quando ele entra na central de ajuda, eu já sei quem ele é, eu já sei que ele está com um anúncio não aprovado, eu já sei que ele tem um problema na conta dele. Então, quando ele entra para procurar por ajuda, eu já sei quem ele é e possíveis ajuda que ele vai precisar. E aí, a gente vai perguntar para ele qual o problema dele, ele vai digitar. Quando ele começa a digitar, eu tenho uma máquina, um machine learning, que começa, conforme ele está digitando, identificar qual é o problema dele. Então, a gente bate o que ele está falando enquanto ele está digitando com quem ele é, e ali eu consigo já ceder para ele um autosserviço, algo para ele se servir, ou um conteúdo que vai ajudar ele. Quando eu disponibilizo esse conteúdo para ele, eu pergunto para ele, isso resolve o seu problema ou não? Se ele disser não, ele é encaminhado para uma área onde ele escolhe se quer falar com a gente via chat online ou se ele quer falar com a gente via e-mail. E assim, 30% das pessoas ainda optam por falar com a gente por e-mail. Eu achei que ia ser 100% via chat, tá? Mas a curiosidade é que 30% ainda preferem falar por e-mail, de forma assíncrona. Então, o que a gente tenta fazer é usar machine learning, inteligência artificial, que a gente desenvolve internamente. Então, já respondendo a questão de qual é o fornecedor, a gente desenvolve tudo internamente e a gente tem que ir melhorando essa máquina e aumentando o que a gente chama de acurácia, aumentando a assertividade dessa máquina, para cada vez mais ajudar essa pessoa e ele se sentir ajudado e satisfeito. Mas, independente da opinião dele, se ele foi ajudado ou não, ele sempre tem a opção de vir falar com a gente. Então, a gente vai sempre estar de portas abertas e a gente nunca vai recusar ou tentar fazer ele entrar em loop com um bot não muito bem feito ou com algo que evite com que ele fale com a gente. Muito pelo contrário. A gente só vai ajudar ele rápido. O que a gente diz para ele é o seguinte, aqui eu te ajudo rápido. Se você sair daqui, você vai levar uns 10 minutos para resolver seu problema via chat, que é o tempo médio que a gente leva, ou você vai levar 5 dias para resolver seu problema via e-mail. Qual você prefere? É meio que isso que a gente vende para o usuário. É claro para ele, ele sabe disso, que vai ser mais longo no outro canal do que nesse canal? Como é que ele sabe que vai demorar mais tempo? Ele só sabe que um é chat online, tempo real, e o outro tô abrindo um chamado para a empresa. Mas ele não sabe qual é o tempo médio de resolução. Ele só sabe que um é online e o outro não. É um e-mail que a empresa vai receber e uma hora vai atender ele. Mas é o que está acontecendo. Tá, e você, então significa que quando você tem alguma coisa que você tem que gerenciar na crise, você consegue fazer. Eu estou vendo aqui muitas perguntas, gente, sobre redes sociais. Vocês estão vendo aumento aí de atendimento, de contatos, de colocar tanto problemas quanto elogios, sugestões pelas redes sociais? Como é que vocês estão trabalhando rede social?
quem pode comentar um pouquinho comigo? Quer começar, Alessandra? Fala um pouquinho Eu de já rede estou aqui social. mesmo. Isso aí. A gente tem uma área com 7 pessoas, especialistas no atendimento via redes sociais. A gente paga uma ferramenta que auxilia a gente nesse processo de direcionamento e priorização. Essa ferramenta, ela usa a inteligência de máquina para poder identificar se é um caso de crise ou não. No geral, a gente responde tudo em um dia, mas sendo um caso de crise, ele vai para o topo da fila para que a gente resolva e responda de forma mais rápida e enxugar essa crise para evitar que ela aumente e cresça ainda mais. Mas sim, a gente atende as redes sociais, a gente não viu um aumento de nenhum contato via redes sociais, e a maioria dos contatos que a gente recebe via rede social é algum tipo de reclamação e não um elogio. Então, a maioria vira um chamado. E você tem tempo de resposta aí na rede social também diferente? Como é que é? Em média, a gente leva um dia, mas a gente não tem um SLA do tipo, preciso responder até tanto tempo. A gente preza por obter algumas gratificações de algumas redes sociais, porque existem prêmios por empresa que responde mais rápido, mas a gente não diz que respondemos em até tanto tempo. No geral, a gente responde em algumas horas, no máximo um dia. Perfeito. Karen? Temos também o atendimento de redes sociais. No nosso Messenger tem um diferencial que o cliente também ele passa primeiro pelo bot, né? Mas ele consegue chegar aí no nosso consultor, no atendimento de mídias. É um atendimento que serve muito de termômetro, né? Para contar aí como se tem alguma coisa diferente acontecendo, alguma reclamação. É um canal que o cliente de fato procura quando tem alguma coisa diferente no ar, ou uma reclamação, alguma coisa, se eu tiver qualquer oscilação sistêmica, qualquer questão assim, é um canal que o cliente procura bastante, né? Então, você vai com ele na rede social, você não sai fora da rede social e entra no outro canal. Eu continuo atendendo ele na rede social, muitas vezes eu vou atender ele no privado, né, até para pedir informações, entender os detalhes do que está acontecendo, mas eu garanto que o atendimento dele é no canal que ele escolheu, que é a rede social. Esse é o objetivo. Sempre é o canal de escolha dele. Normalmente ele começou nesse canal, ele quer que continue nesse canal, eu entendo, em média. Isso, né? Natural é isso. Exato. Se tiver alguma coisa que eu precise ligar para esse cliente ou fazer algum outro tipo de interação, aí vai partir muito mais do meu lado, mas eu sempre vou procurar não trocar o cliente de canal, né? Deixar o canal que ele escolheu. O Ivan, com vocês também, muita coisa na rede social, chega? Tem bastante. Nós temos 9 pessoas dedicadas para todos os canais. Eu acho que para toda empresa o Facebook se tornou um ponto focal muito forte de reclamação. Então, hoje, praticamente, o Facebook é um... Então, ele se tornou uma área bem forte. Nós também temos uma ferramenta que monitora, captura todas as menções. Nós não temos um aumento, assim, fora do normal, tá? Nós temos uma particularidade na Havaianas que a gente nunca sabe qual vai ser o resultado de uma postagem nossa. Nós já temos a postagem de um produto que era super esperado, coloquei todo mundo de plantão, não aconteceu nada. Nós lançamos uma Havaianas que tinha uma estampa floral, normal, como outra qualquer, não deixei ninguém de plantão e explodiu as mídias sociais. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente sempre fica de prontidão, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a maioria das vezes existe uma explosão de contatos quando a gente posta algum produto que é muito desejado, né? Então, a gente sempre procura responder também no máximo em um dia, mas quando acontece uma carga, um volume muito alto desses, a gente acaba levando um pouco mais de tempo. Mas também estamos em todos os canais, tá? Antes, quando a pessoa reclamava no direct do Insta pra gente, a gente tinha que mandar ele lá no Facebook falar com a gente. Porque não existe nenhuma ferramenta que capture o direct do Insta, né? Então, nós acabamos colocando uma pessoa full time no direct agora. Então, quando a pessoa me chama do direct para conversar, do Insta, eu falo com ele direto no direct mesmo. Então, não fico jogando ele mais de um lugar para o outro, porque isso é uma sensação muito ruim, né? Tinha muita gente que eu mandava, me chama lá no Face para conversar, o cara falava, eu não tenho Face. Eu detesto Face. Então, ficava aquela saia justa com o consumidor, né? Ivan, e tudo agentes separados, né, para cada tipo de canal, Sim. é isso?
Sim, tá? para cada um eu tenho uma pessoa dedicada para o Messenger, um dedicado para o Direct, um para o Face, outro para o Insta e um para o Twitter. E consegue absorver, você consegue absorver todo o Sim. tempo. O seu tempo também é um tempo indefinido, você consegue prever tempo, você estabelece ou você deixa aberto? Eu estabeleço no máximo um dia para responder, mas quando tem algum acúmulo, né, algum pico de acessos, isso acaba ultrapassando e a gente vai monitorando. Mas, em média, eu respondo tudo em 2 dias, 2, 3 dias, incluindo os picos, né, de volumes, né? Mas numa situação normal aí de pressão e temperatura, um dia eu consigo responder. Tá. Agora eu quero que vocês, gente, agora estamos chegando um pouquinho no final, mas eu quero fazer umas coisas, umas perguntas bem objetivas para vocês. E essa que não pode calar. O que vocês têm feito para deixar os humanos menos robóticos, né? Ou seja, deixar os humanos menos robóticos, e torná-los mais, ou a tecnologia mais humana? Eu quero exemplo. Se vocês puderem pontuar um exemplo para caracterizar que essa preocupação existe, que o que estão falando funciona e que ele vai se sentir diferenciado, acolhido, enfim. Quem consegue contar? Um exemplo aí para deixar esses humanos menos robóticos. Conta um fato aí, um exemplo. Matamos a macro. Um exemplo. Hoje, os assistentes eles são treinados na plataforma e na jornada do usuário na plataforma. Então, as respostas que eles dão são respostas conhecendo a plataforma e não através de uma macro, sabe? Não depara. Se falou disso, então responda aquilo. Então, a gente dá o treinamento e ele precisa criar a própria resposta dele. A gente passou por um ponto... Sem nada. Ele sem fala nada. aquilo que ele entendeu. Aquilo que Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem esse processo de melhoria contínua, que vai acabar lendo essas respostas e vai ver o que está faltando no treinamento ou o que pode ser melhorado. Mas eles não têm respostas prontas para dar. Eles precisam entender do que eles estão falando para responder. Uhum, tá. E isso você percebe, na prática, isso funciona bem. Funciona. Eu leio bastante, tá? Como eles atendem. A OLX mudou muito, assim, eu entrei há 4 anos na OLX e mudou muito o que era antes do que é hoje. Antes, claramente, era mais robótico, do tipo, o assistente lia um chamado que tinha 2 problemas, que ele procurava e colava 2 máquinas, sabe? O seu cliente quer falar com você, Alessandra. Cara, sem problema, você pode colocar no colo, pode mostrar que todo mundo vai gostar. Aliás, o que eu vi de pessoas, todo mundo adotando um cãozinho, que gostoso, que lindo, muito bom. Bem-vindo você, viu? Muito lindo, olha lá, cheio de lindo aí, tá vendo? Um personagem aí que entrou ao caso. Muito bom. Conta para mim um pouquinho, Karen, eu queria que você me ajudasse aí, me dar um exemplo aí, que tornou esses humanos menos robóticos. Eu acho, na verdade, aqui no original nós nunca tivemos script ou roteiro amarrado. Realmente, o consultor ele precisa entender o que está acontecendo com o cliente, navegar com ele, entender a situação para poder responder e para poder tomar até uma decisão de um possível escalation, por exemplo. Então, como é que eu gero um alerta? Como é que eu priorizo uma determinada situação? Isso tudo está sob a responsabilidade, né, do nosso consultor, do nosso atendente. Então, o treinamento foca em explicar para eles a importância do negócio e ele lá na ponta, ele toma decisões. Eu acho que dar esse tipo de decisão para o consultor faz o nosso atendimento mais próximo, né? Ele consegue realmente buscar as alternativas para os clientes. Então, ele não está amarrado no roteiro, num script, e ele pode gerar, inclusive, alertas que mudam a estratégia do banco. Depende muito do que está acontecendo ali na linha. Então, saber desse papel e dessa responsabilidade faz bastante diferença. Infelizmente, porque eu tenho acompanhado aí no mercado, os scripts estão morrendo, finalmente, né? Fazendo as pessoas trazerem o seu melhor, a sua sensação de pertencimento, aquilo que realmente ela faz naquela empresa para torná-la de sucesso, para torná-la de muito crescimento. Eu queria, para finalizar, pergunta bate-pronto para vocês. Vocês acreditam que as máquinas, pergunta bem clichê, que as máquinas serão capazes de substituir a mente humana ou elas apenas cuidarão da parte operacional? Aquela coisa simples, processual, enquanto que os colaboradores vão ficar mais na parte estratégica. Qual é o seu sentimento, Karen, sobre isso?
Bom, eu falei desde o começo, né? Nós somos 100% digitais, mas humano, né? Digital com humana. Não, aqui desde o início, todas essas implementações, elas foram complementares, né? Em nenhum momento a entrada do bot mudou a minha estrutura de atendimento ou aquilo que eu tenho desenhado para o atendimento humano. Pelo contrário, ela foi complementando e apoiando, assim como o inverso também é verdadeiro. A gente acabou até criando novos times com a entrada da tecnologia, então outros times humanos, como a curadoria de atendimento. Então, eu acredito de verdade que isso vai continuar sendo complementar, não tem não elimina o outro, de Não forma nenhuma. elimino. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença, não estamos, gente? Estamos. Vamos lá. Alessandra, por favor. Agora, assim, o meu ponto de vista, inteligência artificial no atendimento ou em qualquer área na humanidade, eu acredito que jamais substituirá o humano, tipo aqueles filmes de ficção científica onde a máquina vai dominar o mundo e matar todo mundo. Eu não acredito que isso vai acontecer. No nosso caso específico do atendimento, hoje o exemplo que a gente vive é que a gente precisa do humano para treinar a máquina, a gente precisa do humano para dizer que o comportamento do nosso usuário mudou para retreinar a máquina. Então, a gente precisa do humano para criar a máquina. Então, a gente hoje criou um time de produto e tecnologia focado nisso. Então, a gente tem ali 4 desenvolvedores, um designer, um PM. Então, a gente tem um time só para isso. E hoje, os assistentes, eles ajudam a gente dizendo se a máquina errou ou acertou em alguns momentos, para que a máquina cada vez melhore e que a máquina identifique mudanças de comportamento, porque o usuário, com o tempo, vai mudando o comportamento, com o lançamento de novas funcionalidades no seu produto, vai mudando o comportamento. Então, o humano, ele vai estar ali para ajudar a fazer com que a máquina seja uma máquina melhor, e ele sempre vai estar no final do funil, né? Então, ele sempre vai estar lá para a máquina não resolveu, eu preciso falar com uma pessoa, eu preciso de um calor humano, o humano vai sempre estar lá. Então, essa troca não existe, e eu não acho que pessoas serão demitidas porque a máquina vai tomar o lugar. Muito pelo contrário, eu acho que essas pessoas vão deixar de ter trabalhos operacionais para ter trabalhos mais estratégicos. Então, a gente vai estar usando melhor a capacidade das pessoas. A gente vai estar potencializando as pessoas. Isso, é só uma migração. Perfeito. Ivan, você para continuar falando de Brasil, falando de calor humano, falando de tudo isso que nós já pensamos, falou em Havaiana, está faltando um sorteio de Havaiana aqui que não aconteceu, infelizmente. Mas vamos lá, o que você pensa aí sobre isso? Vamos lá, me dá aí a sua opinião sobre isso. Não, eu tô com as meninas aí, concordo com elas. O robô praticamente é mais um colega de trabalho, né, dos humanos. Né? Ele erra, ele acerta. E quando a gente implementou o robô, nós tivemos 5 pessoas a mais para fazer a curadoria dele. Então, nós demos mais emprego. Então, nós crescemos outros canais. Então, nós aumentamos o volume de contatos. Então, isso acabou... então ele veio a agregar, né? Então, ele é mais um colega de trabalho do humano. Então, eu concordo. Acho que o robô nunca vai substituir a figura humana, porque... precisa do humano para poder fazer o robô ficar humano, né? Para ele poder ficar mais próximo possível do consumidor, para ele poder atender ele da forma que se espera. Se não tiver um humano para poder interpretar o que o consumidor quer, o que ele precisa, o robô não vai replicar isso, né? Então, ele não tem... A inteligência artificial ainda não chegou ao nível tão avançado assim de interpretar sentimentos, interpretar algumas coisas já, né? Mas não tão a fundo quanto o humano faz, né? Então é imprescindível ter esse casamento, né? O humano com a tecnologia, né? Gente, muito bom. Eu quero agradecer. Eu já passei um pouco do tempo que nós adiantamos, ultrapassamos um pouco. Tem algumas perguntas que não foram respondidas. Eu não quero estender mais, porque nosso compromisso já passou do horário. Eu sei que pessoas têm outras atividades. Então, eu vou pedir para cada um de vocês colocarem os seus e-mails aqui no chat, por favor. Que quem não teve sua pergunta respondida, por gentileza, direcione a pergunta para os 3 ou para cada um deles. Então, vocês, por favor, anotem aqui no Everyone. Isso, karen.caruso@original.com.br. O Ivan é ifelix@alpargatas.com. E Alessandra, você? Só falta a Alessandra.
Eu vi que tem algumas perguntas, mas infelizmente eu não vou conseguir estar atendendo a todos aí. O que fica é realmente a questão de experiência, experiência, experiência o tempo todo, olhando, canalizando aquilo que realmente o consumidor quer entender, está à espera e tem expectativa. Então, muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, Karen, muito obrigada, Ivan. Foi gostoso conversar com vocês. Agradecendo a todos que estão presentes. Lembrando mais uma vez, essa nossa bate-papo foi gravado. Depois vai estar disponível para vocês aí na TV Hospitalidade no nosso site. E, por favor, voltem só para responder essa pesquisa aí de satisfação, que a Brenda vai estar mandando para vocês em seguida. Muito bate-pronto, muito rápida, mas é importante vocês trazerem o que vocês mais querem ouvir, querem ver, querem conviver, querem experienciar nesses eventos que nós estamos fazendo, tá bom? Então, meu agradecimento a todos vocês, colegas, parceiros, né? Um excelente final de dia aí, ou começo de dia, nós estamos ainda na manhã, e aí para até o nosso próximo encontro aí. Então, obrigada para todos aí, agradeço, ó, muito ótima live, muito agregador, gratidão, ó, muitos comentários bacanas aqui, amaram. Então, assim, estou muito feliz que acho que vocês conseguiram atender aí a expectativa e de todos que estavam presentes, ok? Então, obrigada para todos e tenham, assim, um excelente dia. Para vocês, até mais. Ah, bom Pra dia. gente. Obrigado. Obrigada, Tchau, gente. mamãe, Alessandra, Ivan, Tchau. obrigada, viu? Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. tchau, ótimo dia para vocês.